No tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que o viram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, celebramos hoje seria a Epifania, quer dizer a manifestação, da palavra grega Epifania, se manifestar, a manifestação de Deus aos povos, a todas as nações. E é gozado que no Natal nós temos meditado que os anjos vieram sobre a terra e foram anunciar aos pastores que tinha nascido o Salvador do mundo. E lhes deram um sinal. Vocês lembram, não? Qual é o sinal? É o sol que em Fátima apareceu para converter e convencer os ateus? Não. São coisas estranhas, onde todo mundo se pergunta, que eu fico doido, mas fazer o quê? Frei, eu senti aquilo, eu vi aquilo, o que o senhor acha? Não acho nada. Não acho nada. A fé não se baseia em sentimentos, não se baseia em coisas escondidas, mas em coisas claras. É muito diferente. É muito diferente. A fé não é fruto da ignorância, como muitos homens que lêem alguns livros dizem que o povo ignorante, o povo simplório, não simples, é o povo que crê. Que os homens que têm uma certa inteligência não chegam a acreditar, porque tudo
se pode demonstrar. Cientificamente tudo se pode demonstrar. Tá bom. Se você consegue me demonstrar cientificamente como é que foi colocado o céu, como é que foram colocadas as estrelas, como é que foi colocado o sol para iluminar, como é que acontece toda a geração das ervas, das flores, das matas. Eu vi alguns de vocês que viram a orquídea lá, que linda, como é que brota. Eu que acompanhei o desabrochar nesses dias, aparece aquela maravilha. Existe algum pintor, Rafael, Michelangelo, Mona Lisa, que consegue fazer um quadro mais bonito do que aquele? Me diga vocês. Me diga vocês. Será que a humanidade não se toca um belo dia? Ou a vaidade deve ser tão grande que escurece totalmente os nossos sentimentos mais profundos, de admiração, de contemplação, de tudo aquilo que simplesmente na natureza existe, e que se manifesta todos os dias. Eis porque Deus se manifesta ao mundo. Então, voltando ao sinal que Deus deu aos pastores para dizer que a fé se baseia em crer naquilo que Deus me revela. Então, aos pastores ele fala: vocês encontrarão o quê? Não são sinais estranhos. Encontrareis um menino. Um menino deitado numa manjedoura. E aos magos, que eram cientistas, não eram magos que faziam mágicas, não. Eram cientistas em busca da verdade atrás da ciência, porque a ciência, se for bem como ela deve ser, que é maravilhosa, deveria ser a descoberta de todas as leis que nos levam ao Criador das leis de vida, porque Ele colocou na natureza as leis de vida. Só existem as leis para a vida. Que depois o universo se estragou por outra conta. Iríamos entrar num outro assunto que talvez outra vez possamos tratar e explicar porque o universo se revoltou contra Deus. Não é contra Deus. O universo, quando faz as coisas erradas, se revoltou contra o homem, porque seria o ser humano a dominar o universo. Mas como a inteligência e o coração dos seres humanos se revoltou contra Deus, não entra mais na harmonia com Deus, eis que também aquilo que depende do universo, que depende do homem, se revolta contra o homem. Então, e outro assunto bem importante de se tratar. Então, aos magos aparece esta estrela, que é o estudo que eles faziam da natureza, e de acordo com a natureza, porque o acontecimento da vinda de Cristo, feito homem, não é algo que aconteceu assim, de improviso. Deus não inventou isso de uma vez. Deus é eterno. E Ele tem uma paciência infinita. Eu vejo que não tenho nenhuma paciência, que quero as coisas apressadas. Pô. Ele é eterno. E para Ele, 1000 anos são como um dia para nós. Então Ele prepara, existe toda uma lógica na preparação de Deus. Ele chamou Abraão, saiu da sua terra, prepara o povo, vai ter uma descendência, teve a sua descendência, foram no Egito, depois voltaram do Egito, Deus lhe deu a terra. Eu li nestes dias todas as promessas que Deus tinha feito ao povo dele, que era o povo dele, onde ele deveria nascer, porque Jesus é judeu, Maria é judia.
é do povo que ele escolheu, para que depois neste povo se manifestasse a todos os outros povos do mundo, do universo. É uma história dura de engolir, para ver como é que os homens se estragam, mesmo escolhidos por Deus, se jogam fora tudo. Então ele preparou toda esta história, o povo que depois foi para a escravidão, porque se revoltou contra Deus, e esses anos para a chegada e o nascimento, e vamos dizer, a encarnação, ou se fazer carne dele, Deus. Deus viria a habitar sobre a terra. E Deus estava naquele menino. Era Deus. É Deus. Não é um fantasma. As mãos podem tocar aquele menino, os olhos podem ver aquele menino, e dentro daquele menino crer. Eis os magos. Por que vão adorar aquele menino? Porque nele está Deus. Nele está Deus. Eu lembro, tive um frei em Campos do Jordão, frei Orestes. Se vocês vissem um homem, ele era corcunda. Vocês lembram do frei Orestes? É você de Campos do Jordão. E era corcunda, mas fisicamente não valia nada. As obras que ele realizou em Campos do Jordão, maravilhosas. Ele tinha conquistado, como Campos do Jordão, toda a elite de São Paulo, tinha conquistado as estrelas do cinema, da coisa, e angariava um monte de dinheiro deles para ajudar os pobres. O que havia naquele corpo estranho? Uma grande alma. Mas você via a alma pelas obras. Se olhando para ele, era um desprezo total como ser humano. Não era uma Miss Universo. Não ia nas academias. Não ia levantar ferro, não ia fazer nada de tudo isso daqui para manter um corpo perfeito. E nós, em que estamos acreditando? Um corpo humano? Um corpo? Ou naquilo que este corpo tem dentro?